Bom, então vamos para o próximo vídeo de uso da ferramenta Tina. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer análise de circuitos de corrente alternada, fazer análises AC. Tá? Onde é que nós utilizamos análises ACs? Principalmente para circuitos amplificadores e para filtros, né? Circuitos que são em que a gente consegue fazer uma análise com sinal senoidal ao longo do tempo. O primeiro circuito que eu vou mostrar para vocês é esse filtro. Ele é um filtro passivo, né? Ele não tem nenhum componente ativo, não tem nenhum transistor, nenhum amplificador operacional. E esse é um circuito que eu estava fazendo análise, não é o mesmo circuito dos componentes, tá? Mas os valores dos componentes, mas o circuito em si é o mesmo, que era da etapa de entrada de um amplificador que estava com problema. Eu comprei uma plaquinha do amplificador e ela respondia muito mal. Aí eu eu olhei o circuito na placa, fui fazendo o caminho para fazer a extração do diagrama esquemático, né? Aí eu coloquei o esquema aqui no simulador com os valores e simulei para ver a resposta do circuito. E aí eu fui fazendo a análise para conseguir arrumar e melhorar a resposta desse circuito. Tá? Note que aqui eu tenho uma fonte de tensão alternada, tá aqui 1 kHz. Deixa eu ver se está 1 kHz mesmo, 1 kHz. E aqui nós temos a saída desse circuito. Esse aqui é um filtro. Ele é um filtro que vai filtrar altas e baixas frequências. Ele vai deixar passar uma certa faixa de frequência. Se a gente fizer uma simulação transiente desse circuito, o que nós vamos obter? Ó, esse aqui, VG1, é o meu sinal que eu estou aplicando, 1 volt de pico, e o VF1 é o sinal que sai do filtro, né? Então, eu estou aplicando 1 volt e esse circuito aqui, ele está saindo em torno de aproximadamente 0,7 volts, 0,69 volts. Ou seja, está ocorrendo uma atenuação. Tá? Como esse é um circuito de filtro, nós temos também uma coisa chamada fase. Se a gente analisar aqui, vamos pegar o mesmo ponto onde passa no zero. Aqui, vamos colocar aqui valor x, valor y, 0. E valor A, 0 também. Mas não é esse 0 que eu quero, é esse 0 aqui. Vamos botar aqui 0. Notem que esse ponto e esse ponto está passando no eixo y no ponto 0. Ou seja, é a origem, é onde vamos considerar aqui a origem da senoide, que a partir daqui ela começa a subir e a partir daqui ela começa a subir. Notem que nós temos aqui uma diferença de 110 microsegundos, né? Note que o sinal de entrada está subindo e aí dá um certo tempo aqui, esses 110 microsegundos, o sinal de entrada está 110 microsegundos depois. Então, isso é uma diferença de fase, tá? Isso é normal em circuitos de filtro, em circuitos amplificadores, justamente porque nós temos capacitores e indutores. Então, esses componentes, eles alteram essa fase, a gente chama de fase, esse atraso, né, entre a entrada e saída. Tá? Depois a gente vai ver isso lá no diagrama de uma forma forma melhor de observar. Mas enfim, notem que o circuito aqui está tendo atenuação, tá? Então, ele está filtrando. Não muito, mas tá, né? De 1 volt ele está deixando passar aqui 0,07, né? Quase 0,7. Então está ocorrendo atenuação. Esse circuito está diminuindo a intensidade de sinal de saída nessa frequência. Então está ocorrendo uma filtragem. Tá? O que acontece se a gente alterar a frequência? Vou alterar aqui a senoide para uma frequência maior. Em vez de 1 kHz, eu vou botar 10 kHz. Ok? Vou fazer a mesma análise transiente. Ficou cheia a tela, né? Porque a frequência aumentou. Nós vamos filtrar aqui. Note que o que acontece agora? Ó. Opa, esse aqui. VG1 e
VF1. Aqui tem 1 volt de pico, né? A gente consegue observar. E quanto tem de pico aqui? Em torno de 140 e poucos milivolts. Ou seja, eu apliquei 1 volt e esse filtro está filtrando essa frequência. Quanto mais alta a frequência, mais ele filtra. E agora ele está deixando, né? De 1 kHz ele passava quase 0,7 volts, aqui ele está passando 0,14 volts. É bem pouco, né? Ou seja, ele está atuando, ele está filtrando, ele está restringindo. Ele não vai deixar passar frequências altas. Tá? A gente consegue observar isso utilizando simulação transiente. Notem que a fase aumentou, né? Se a gente medir o tempo da onde começa a ondinha aqui no zero, para onde ela começa aqui no zero, vai dar uma diferença de tempo bem grande. Podemos até fazer isso. Y0. No próximo cursor, quando é que a ondinha começa? Aqui, Y0. Ó, tem uma diferença de 20 microsegundos. Ah, mas antes tinha uma diferença de 110, que era bem maior, né? Era maior, só que aqui, como a frequência é maior, o tempo, né, o período que ela leva para fazer um ciclo é menor. E aí, proporcionalmente, a gente consegue observar que esse atraso agora ele está maior do que antes. Proporcionalmente, né? O valor absoluto, não. Mas beleza. A gente consegue ver que isso é um filtro, usando a análise transiente, tá? Vamos supor que a gente queira saber de toda uma faixa de frequência. Eu quero saber como é que esse filtro vai se comportar de 10 Hz até 100 kHz. Aí eu vou ter que fazer uma simulação para cada ponto que eu queira analisar. Isso dá muito trabalho. Para isso serve a análise AC, tá? Na análise AC, a gente vai usar essa AC Transfer Characteristic. Nesta análise em específico, o que vai acontecer? Esse sinal dessa fonte VG1, ele vai ser variado em frequência nesses intervalos de frequência que a gente definir aqui. Nesse caso aqui, tá 10 Hz, ou seja, ele vai começar em 10 Hz e aí ele vai fazer diversas simulações até chegar, cada uma com uma frequência diferente, né, até chegar na última que é em 100 kHz. Quantas simulações serão feitas? Aqui eu estou definindo, ó, quantidade de pontos, ou seja, cada frequência que vai ser simulada vai ser um ponto na minha curva. Eu estou definindo aqui 1000 pontos. Então vão ser feitas 1000 simulações com frequências entre 10 a 100 kHz e elas vão ser variadas de forma ou linear ou logarítmica. Linear, a variação ela é constante e logarítmica ela varia de forma logarítmica, né? Nós temos algum espaçamento diferente, né, na escala logarítmica. E aqui nós temos as opções, né, de diagramas que ele vai apresentar ao final da simulação. Eu quero o diagrama de amplitude e fase, mas a gente consegue plotar alguns outros também. Vou dar um OK. Note que agora a resposta desse circuito ela está bem diferente, né? Note que eu tenho um gráfico aqui, ó, que vai relacionar o ganho em decibéis com aqui o eixo X, ó, frequência. Nós não temos mais tempo. Nós estamos fazendo uma análise agora no domínio frequência. E aqui embaixo eu tenho outro gráfico, que é a fase em graus para essa faixa de frequência. Tá? Vamos colocar aqui o cursor e vamos ver. Note que esse filtro, ó, ele... Vou puxar aqui para ficar melhor de observarmos. Note que ele vai variando aqui, ó, o sinal de saída, né, a amplitude do sinal de saída. Nesse ponto aqui, ó, tá com um valor que parece que é o pico de menos 0,865. O que isso significa? Eu tenho menos 0,865 volts? Não. Eu tenho menos 0,865 decibéis, tá? dB. Ah, mas não é decibéis de pressão sonora, é decibel proporcional à tensão. Porque esse aqui é um gráfico de ganho, e ganho é expresso em decibéis, que é a proporção da tensão de saída com a tensão de entrada. É a tensão de saída dividido pela tensão de entrada na escala logarítmica de decibéis, tá? Então aqui a gente tem, se a gente tivesse ganho de 1 decibel, eu vou ter a mesma tensão da saída
sendo a tensão de entrada. Se eu tiver um ganho de decibéis positivo, eu vou ter amplificação. Se eu tenho um ganho de decibéis negativo, eu tenho atenuação, ou seja, eu estou reduzindo a intensidade do sinal. Tá? Mas se trabalha com decibéis, tá? Na escala logarítmica em decibéis. Aqui eu tenho quase 1 decibel, né? Então quer dizer que aqui o filtro está filtrando bem pouco. Ele está deixando passar essa faixa de frequência aqui mais de cima. Notem que conforme a frequência vai diminuindo, ó, o ganho diminui. Ou seja, o filtro está exercendo mais essa função de filtragem. Ele está reduzindo mais a amplitude do sinal na saída. Tá? E no caso desse filtro em específico, ele está fazendo isso. Ele está atenuando baixas frequências e também altas frequências. Ó. Vamos pegar aqui um ponto, ó, por exemplo, a 1,94 kHz eu tenho uma atenuação de 6 decibéis. Tá? Vamos simular transiente para ver o que acontece nesse ponto aqui de menos 6 decibéis. Tá? 1,94 kHz é a frequência. Então, vamos fechar essa análise. Vamos fazer uma análise transiente. Ainda não, né? Tem que trocar a frequência aqui. Era 1,94, né? kHz. Ok. Análise transiente. O que está acontecendo aqui? Ó? Vou dar um zoom. Pegar uns poucos períodos. O que está acontecendo aqui? Note que nesse ponto... Aliás, aqui está meio ruim essa parte aqui. Vamos pegar mais para cá. Que aqui é logo no início vamos pegar um pouquinho mais a regime permanente, aqui mais profundo, né, que o circuito já está funcionando. Notem que tá, a amplitude aqui do meu sinal de entrada, ela é de 1 volt. Vou colocar aqui y igual a 1, ver se ele acha o tempo. 1. Acha o tempo aqui sim. Tem uma amplitude de 1 volt, né? Eu botei 1 aqui porque eu já sabia disso. Quanto vai ser a amplitude de saída desse circuito? Opa, estou selecionando a mesma. Vou selecionar essa aqui. Aí, agora sim, estou andando na outra curva. Quanto vai ser a amplitude de saída, tá? Note que aqui do pico do A para o pico do B, eu tenho uma diferença de 510 milivolts. Ou seja, vamos arredondar para 500 milivolts. Eu apliquei 1 volt e está saindo 0,5 volts. Ou seja, eu estou atenuando pela metade a amplitude da tensão de saída. Estou atenuando pela metade. Nossa, que vergonha disso que eu falei. Está atenuando em 50%, né? Ou seja, está sendo imposta uma restrição aqui, né, de 50%. Eu apliquei 1 volt, está saindo meio. Se eu tivesse aplicado 2 volts, ia sair 1 volt. Então, esse filtro, nesta frequência de 1, quanto era? Nem lembro mais. Mas nessa frequência que eu selecionei, notem que a atenuação aqui está em 50%, né? Eu estou reduzindo a amplitude do sinal pela metade. Tá. Então, aqui, nessa situação, eu tenho metade na saída do sinal de entrada, que é justamente naquele ponto que nós simulamos, né? Análise. Podia ter usado a mesma. Análise AC. Que é nesse ponto aqui, né? Que nós simulamos antes, em que nós temos 1,94 kHz a frequência, nós temos o ponto de menos 6 dB. O que significa isso? Na escala de... Quando a gente analisa tensão em dB, tá? Quando nós temos o ponto de menos 6 dB, nós temos uma atenuação de 50%. Ou seja, nesse ponto, a tensão de saída, caso tenhamos um ganho de menos 6 dB, né, uma atenuação de 6 dB, nós temos a tensão de saída sendo metade da tensão de entrada.
Geralmente, quando se especificam circuitos, a gente considera pontos de menos 3 dB. Tá? Por quê? Porque se a gente especifica com 6 dB, cai pela metade a tensão de saída, vamos supor só atenuação, né? O que acontece com a potência, com a intensidade, né? Como a potência ela é proporcional ao quadrado da tensão, essa atenuação ela não é 50% em potência. Em potência ela vai ser bem mais, né? Se a gente diminui, cai a tensão pela metade, que é o que acontece de 220 para 110, como potência igual ao V ao quadrado dividido por R, a resistência, vamos deixar ela fixa, fazendo uma atenuação de metade, né, de 50%, no caso aqui 6 dB, né, que a gente chegou, em potência nós vamos ter uma atenuação bem maior, né, porque a gente reduzindo a tensão, aquela tensão, aquele termo é ao quadrado, então o impacto vai ser muito maior. Se a gente cai a frequência, se a gente cai a tensão pela metade, o impacto na potência vai ser 4 vezes. Se eu pegar um aparelho de 1000 watts, que é 220 ligado numa rede 110, certo? Que a rede é 127, mas vamos considerar 110 por simplificação, e ligar numa rede 110, a potência desse aparelho de 1000 watts ela vai cair 4 vezes. Eu reduzi a tensão pela metade, mas a tensão ela é ao quadrado. Então, a potência desse aparelho vai ser 250 watts. Então, aqui eu caí a tensão pela metade, mas o impacto em potência é diferente. Tá? O que acontece? Quando a gente faz análise em tensão, usando escala log, né, dB, nós temos o ponto de 50% em menos 6 dB. Quando a gente trata de intensidade, potência, esse ponto de 50%, ele é em menos 3 dB. Menos 3 dB no caso. Por isso que, por exemplo, quando pega uma curva de resposta de intensidade de pressão sonora, de uma caixa de som, por exemplo, de um alto-falante, a fabricante pode considerar os pontos de menos 3 dB. Por que isso? Porque é nesse ponto que vai ter metade da intensidade, metade da potência. Só que quando a gente trabalha em tensão, uma tensão ali na equação da potência, né? Potência igual a V ao quadrado dividido por R, a gente considera R constante, então esse ponto de 50% ele ocorre em menos 6 dB. Tá? Mas enfim, vamos deixar a escala, essa parte de... Depois tem calculadora na internet, bota a calculadora desse dB, tem bastante coisa. Tá? Mas aqui a gente consegue observar, né, a resposta desse circuito em função da frequência. Eu consigo ver aqui meus dois pontos de 6 dB, ó. De atenuação, menos 6 dB dele está aqui. Vou botar de novo o cursor. Menos 6 dB. Ali tem um ponto. E aqui, menos 6 dB. Opa! Tá difícil de chegar aqui, menos 6 dB também. E aqui tem outro. Digamos, então, que esse circuito ele tem uma banda passante que varia de 62 Hz até 1,94 kHz. Note que aqui ocorre atenuação e aqui ocorre atenuação. Se a gente simular nesse ponto aqui de menos 20 dB, a gente vai ter uma atenuação de 10 vezes. Então, eu apliquei 1 volt, aqui a gente vai ler 0,1 volt. Então, esse circuito está filtrando tanto frequências baixas quanto frequências altas. Tá? E utilizando esse tipo de análise, a gente consegue fazer análise de circuitos amplificadores e filtros, tá? Como ele se comporta numa faixa de frequência. Por exemplo, em circuitos de áudio, nós estamos interessados na frequência, na faixa de frequência que o ouvido humano consegue ouvir, né? A faixa de frequência que o ouvido humano ouve, em teoria, é de 20 Hz até 20 kHz. Só que diz que essa resposta em frequência é quando a gente é recém-nascido, né? Ao longo dos anos, a gente vai perdendo a capacidade de audição. Eu, no último teste que eu fiz em casa mesmo, eu tenho alto-falantes que conseguem responder em frequências bem altas e bem baixas, eu consegui ouvir até 15 kHz,
Então, para mim, a resposta em frequência acima de 15 kHz, acima de 16 eu conseguia ouvir bem baixinho, mas bem pouco, e até 16, e 16 para cima eu não conseguia ouvir nada. Era tipo, tinha um amigo meu, a gente estava fazendo junto, e ele conseguia ouvir até 17 kHz. E aí, quando estava em 16 kHz, eu não estou ouvindo nada. E ele, não, eu estou ouvindo. Ele conseguia ouvir uma resposta mais estendida na parte de agudos. Depois a gente fez a parte de resposta em frequência, na parte de baixa frequência, né? Eu consegui ouvir um pouco mais de frequências baixas do que ele. Só para dar um exemplo, tá, para vocês. Aqui eu quis mostrar como é que é realizada a análise inteira, tá? Como é que a gente faria análise agora, por exemplo, num circuito amplificador. Aqui eu tenho um circuito amplificador que utiliza um amplificador operacional. Estou aplicando aqui um sinal que eu renomeei ele para VIN na entrada e aqui na saída tem VOUT. E esse circuito amplificador ele tem um ganho de 5 vezes. Por quê? Ganho do amplificador na configuração não inversora, né? É R2 dividido por R1 mais 1. Aliás, 1 mais R2 dividido por R1. Então eu vou ter 4 dividido por 1, 4 kΩ dividido por 1 kΩ, vai dar 4, 4 mais 1, 5. Tem um ganho de 5. Ah, mas eu quero um amplificador com ganho 2. Então, a gente vai precisar botar 1K de resistor aqui. 1K dividido por 1K dá 1, 1 mais 1 dá 2. Beleza? A gente vai aplicar 1 volt aqui, vai sair 2 aqui. Aqui nessa fonte, é uma fonte de tensão senoidal. Não vai importar muito a frequência que a gente bota, porque aqui na análise AC, a gente vai variar essa frequência, o que importa é a amplitude. Simulei. Notem que, qual que é o ganho desse circuito? Ó. Vou botar o cursor. O ganho desse circuito é de 6 dB. O ideal seria dBV, né? Com a unidade junto. Mas esse circuito ele tem um ganho de 6 decibéis. O que acontece, tá? Como eu tenho um ganho de 6 decibéis, isso significa que o meu circuito está amplificando um ganho de 2 vezes. E aqui eu tenho a resposta em fase. Notem que a resposta ela vai planinha aqui de 10 Hz a 100 kHz, porque aquele circuito não tem nenhum capacitor, não tem nenhuma forma de filtragem, e o amplificador operacional utilizado é um amplificador operacional ideal, ou seja, ele não tem restrição nenhuma, ele opera de maneira perfeita. Ou seja, a resposta em frequência dele é infinita. Resposta em fase aqui também é 0, nessa situação. Mas notem que a gente está duplicando, né? Se a gente fazer a análise transiente, a gente vai observar que se a gente aplicar 1 volt de pico, vai sair 2 volts de pico. Beleza? Vamos fazer essa análise só para observar isso. Análise transiente. Estamos aplicando aqui e aqui. Aqui está um pouquinho fora, mas é 1 volt. E aqui, saída tem 2. Então, nós estamos com ganho de 2, 2 vezes. Aplica 1 volt, sai 2. Se eu aplicasse 2, ia sair 4. Beleza? Aqui só para questão de curiosidade, tá? Se eu utilizar a ferramentinha aqui para colocar o nome nas curvas, note que ele bota VOUT e aqui VIN. Por quê? Porque os nomes que eu chamei aqui, ó, o voltage pin, que era VF, eu renomeei para VOUT, e essa fonte, que era VG1, eu renomeei para VIN. Tá? E aí, quando a gente plota as curvas, acaba ficando com aqueles nomes que a gente definiu. E fica melhor de... E realmente fica melhor de fazer análise com esses nomes, né? Fica mais intuitivo. Beleza? Então, assim vocês vão conseguir fazer análise de circuitos amplificadores e de filtros. Beleza, gente? Então, é isso aí para esse vídeo e vamos ver o que faremos no próximo.